Bom, essas diferenças que a gente tem no nosso organismo, né, elas, do que eu falei da dilatação e tudo mais, ele faz parte do processo lesionado. Por exemplo, aquilo ali tá lesionado, eu cortei, sei lá, tava fazendo uma comida e machuquei sem querer. E daí inflamou, ficou calor, ficou inchado, ficou vermelho. Do que eu tô falando? De sinais flogísticos. Não é que não tem algum micro-organismo ali dentro. Eu tô dizendo que é propício para que entre. Então, o que eu faço? Eu tomo um anti-inflamatório. Por quê? Porque as células do nosso corpo, a parte sanguínea, né, toda essa parte de cascata de infecção, de coagulação, dependendo da lesão, ela vai estar sendo ativada. E com isso, né, com essa ativação, o que vai acontecer? Pode ser que fique aberto, né, propenso, para que outros organismos entrem. Lembra que eu falo de porta aberta? O que é uma porta aberta? Até o abacate, né, um butterfly, é uma porta aberta para entrar algum micro-organismo ali pertinente e infeccionar o paciente. Agora, a infecção. Então, vamos lembrar. Inflamação, processo, sinal flogístico. A gente lembra que não está infectado com micro-organismo, mas é propenso a que algum micro entre ali dentro. Agora, quando eu falo sobre infecção, né, é claro que tem outros tipos de infecções hospitalares, mas ainda assim, infecções cutâneas, infecção do curativo, infecção de urina, independente do tipo de infecção e da onde ela se aloja, a infecção é quando já habita um micro-organismo ali dentro. Né? Então, quais esses níveis de diferença, né? Como que a gente trabalha isso? Bom, a infecção são causadas por agentes externos. Por quê? Porque ele vem de fora, de alguma porta que a gente abriu e ele vai entrar. Né? O organismo, ele reage de entrada de micro-organismo, como vírus, bactérias, dentre outros, que a gente já conhece uma gama muito grande de microbiologia, né? Parasitárias, fúngica, enfim, dentre outros. Nesse processo, as células de defesa, né, o nosso próprio organismo, nosso sistema linfático, toda a parte hormonal, cascata de defesa, células de defesa e combate, linfócitos T, CD4, eles vão, tipo, um monte de exército tentar ali trabalhar para expulsar esse organismo. Só que tem vezes que a gente consegue e tem vezes que não. Quais um exemplo viral que a gente tem muito fácil de lidar? Vírus, uma gripe. Gripe, ela é viral, não é? Ok. Se nós tomarmos medicações, né? Eu tô com febre, tô com mal-estar, tô com muita dor no corpo, tô com uma miologia muito grande, né? Uma algia intensa, sei lá, precordial, dor no peito, ao respirar, tô sibilando, aquele gatinho ou aquele o ronco, né? Tô estertorando. Ali tem um processo viral dentro do organismo do paciente. Mas o que isso quer dizer? Que se ele não tomar uma medicação, nem antigripais, nem antitérmicos e analgésicos, ele vai, numa porcentagem de 7 a 9 dias, ele vai estar 0 bala novamente. Por quê? Porque as nossas células, elas estavam trabalhando, os linfócitos TCD4, todas as cascatas da nossa defesa, para expulsar, expelir esse organismo. Independente se a gente toma medicação. Só que o que acontece? A gente toma medicação e dá alívio, né? Então a gente toma medicações pro sintomas e não necessariamente pro vírus, entenderam? Essa é a diferença. Então a gente tá com o organismo e vai melhorar a sintomatologia daquele processo. E daí, quando a gente tá infeccionado, a gente tem o primeiro alerta: febre, hipertermia. É um indício muito grande de que alguma parte do nosso organismo está sofrendo, então ele vai elevar a temperatura muito grande para a gente achar a localidade, né? Então é um dos sinais que entra nos sinais flogísticos, mas a febre, ela é infecção, ela não entra na inflamação, né? Muito grande, assim, pra gente fixar febre, infecção, sem febre, inflamação. Mas pode dar uma inflamação e ter febre? Pode dar calor no lugar, né? Mas não necessariamente você vai ter causado uma hipertermia no seu organismo. Bom, dor. A algia, ela pode ser local ou generalizada, tá? A infecção, ela causa essa dor já mais intensa, em maior proporção, e não só onde está a lesão, né? Por exemplo, eu tô com uma infecção de urina. Então, eu tenho algia ao desprezar minha diurese, ao fazer xixi.
Porque pode estar vermelha, ela pode estar com coceira, ela pode estar com corrimento, ela pode não tomar água, a paciente pode ser extremamente obesa e aí entre grandes lábios e ter assadura entre vagina e virilha, né, por conta desse atrito. Pode ter uma higiene precária dessa paciente, pode ser que ela tenha alergia absorvente, pode ser que o homem não tenha uma higiene adequada também, né? Então, assim, tem vários outros tipos de fatores que interferem no processo infeccioso. E, principalmente, a gente viu nas histórias da moléstia que aonde o paciente está inserido interfere. Então, a comunidade, a casa, interfere para que o paciente tenha um bom convívio ali, uma boa bagagem bacana de limpeza e de não doença. Aparecimento de pus. Por quê? Secreções purulentas e fétidas, verde, amarelinha, caracteriza iniciação ou bactéria, ou se é um fungo. A coloração também influencia em qual organismo que está habitando ali dentro. Mas é um sinal de infecção, né? Algia, miologia, enfim, diarreia. Por quê? Porque pode ser que também eu comece a entrar com antibiótico. A gente vai falar um pouco do anti-inflamatório e do antibiótico. Quais as diferenças dos mesmos? Né? E agora a gente já viu que uma inflamação, ela pode ter sinais flogísticos não tão intensa em questão da hipertermia, mas que ainda não tem nenhum tipo. Então, eu tô fazendo uma medida profilática de nenhum bicho entrar. Por isso que, geralmente, quando acontece um trauma, sei lá, você tava cortando uma carne e cortou seu dedo. E daí, quando você vai no PS pra dar um ponto, alguma coisa assim, o que a gente introduz? Antibiótico. Alguns colocam realmente anti-inflamatório porque não tem nada instalado, acabou de fazer o corte e tá ok. Mas tem uns que já dão medidas profiláticas de já tomar antibiótico, né? Fazer antibiótico terapia por conta de que nenhum tipo de organismo entre ali e inflame aquele dedo, aquela lesão que aconteceu agora. Bom, fadiga muscular, né? O inchaço, a dor, tremor. Tosse também, por quê? Porque pode ser uma infecção respiratória, independente se for de bases pulmonares, de ápice, da qual localidade, se for frontal, se for dorsal, enfim, dependente da onde for, pode gerar tosse também, tá? Como que a gente trata, né, a inflamação? As inflamações causadas por bactérias, elas são combatidas com antibiótico. Por quê? Porque vai estar infeccionado. E assim, as bactérias, ela tem uma coisa chamada multiresistência, porque elas criam aderência aos antibióticos. Como assim? Por exemplo, ela foi experimentada. Sabe aquela pessoa, ou vocês mesmos, meus alunos queridos, quando toma, sei lá, é para tomar 10 dias de antimicrobiograma, né, antibiótico, por 10 dias. Só que eu tô tomando certinho, em 12 em 12, em 8 em 8, há 4 dias. E nossa, já melhorou muito. Que bom. Mas é fim de semana e eu quero tomar um vinho, sei lá, e não vou tomar esse antibiótico, porque senão vai dar reação, ele vai minimizar o efeito e eu não quero. E beleza, chega no fim de semana, você não toma. Nossa, melhorei, tô zero, não vou tomar mais. Só que passando um tempo, o que acontece? Mascarei o micro-organismo, mascarei a doença. E o que isso significa? Significa que ela pegou resistência, aderência a esse tipo de medicamento. E que daí depois que você vai ter tomado, vai querer tomar os 3 dias lá, porque sobrou 4, 5 dias, ela não vai começar a fazer efeito e você vai piorar os sintomas. Por quê? Porque ela viu como que é aquele micro-organismo do antibiótico e fez uma modificação, né? A cepa dela, enfim, não vou entrar em micro e nem fisiologia parasitária, mas existe uma coisa chamada mutação microbacteriana, que geralmente somos nós os causadores dela, dessa mutageníase, né, dela ser mutante constantemente, porque a gente toma antibióticos errados, nos horários errados, e não em tempos corretos pra gente remover ela, não pra gente diminuir a quantidade e aí depois ela pegar uma resistência e se mostrar de outra maneira. Bom, as virais, as infecções virais, como que a gente combate? Com antiviral. Só que daí tem algumas coisas que, um exemplo, né? Herpes, hepatite B, hepatite C, gripe, HIV. É tudo viral. Então, tem algumas que a gente vai tomar antirretrovirais, outras para melhorar o sistema imunológico, outras para combater o vírus necessariamente, propriamente dito,
né, para erradicar aquele tipo de organismo. Fungo, antifúngico, né, é umas coisas óbvias, mas doenças sexuais geralmente é fúngicas, né, pode ser tópico, seja ela por pomada, pode ser por medicação, tópico e medicação, e geralmente os dois, né, o parceiro, enfim, o cônjuge ou a cônjuge também tem que fazer uso do mesmo. Infecções causadas por parasitas, vai ser antiparasitárias, a gente vai ver, exemplo, malária. Malária é um parasita, né? E é uma doença de infecção compulsória, que a gente tem que marcar onde que teve, qual foi a incidência e tudo mais, né? Então isso é bastante importante da gente ver. Então, por que eu tô falando isso para vocês sobre o processo de infecção, quais as diferenças deles, como que a gente combate? Eu não vou falar aqui de gama de medicamento, né? Tem que ser, sei lá, por exemplo, tal X remédio, tem que ser em quantidades. Por quê? Porque depende do peso, depende do que o paciente tem, depende qual carga que ele tenha. O que eu gostaria que vocês fizessem, que a gente fez só que de maneira de caso clínico, nós fizemos em Fundamentos, sobre curativo. Eu gostaria de que vocês traçassem uma coisa dinâmica, né, uma coisa gostosa, vocês podem desenhar e fazer setinhas, né, que eu entenda, algumas setinhas, porque aí eu que vou corrigir. Então, assim, alguma coisa que vocês entendam que são diferentes, são distintos. Olha, eu vou fazer um processo infeccioso e um processo inflamatório no ser humano. Você pode colocar uma patologia, você pode colocar um curativo, uma lesão de corte, uma lesão por arma branca, enfim, algum tipo de lesão, né, lesão física mesmo, que eu veja, e dizendo o cuidado de enfermagem e a diferença dos dois que vocês fizeram. Basicamente, é isso, é para ficar uma coisa mais leve e a gente inserir o físico saúde para moléstia infeccio-contagiosa. Porque é uma doença que, assim, a gente vai ter uma progressão muito grande, a gente tem que notificar as doenças. Mas o que eu vou usar ela tanto no hospital? Olha, eu vou, sei lá, tem um caso de HIV, eu tenho que registrar. Como que vai combater? Quais as medicações que eu entraria? Como que eu tenho que entrar com a cabeça e acolhimento com esse paciente? Né? Porque não é assim a gente falar e tá tudo bem. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem essas duas propostas pra gente começar a inserir moléstia na processo físico, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.